Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Começando com o Salmo 144, que abrimos a nossa série de informações sobre a eleição, cujo nome é O Voto Educa. Mas a gente precisa entender, né, que nós vivemos sobre fragmentos de informação. E desses fragmentos, né, a gente precisa ter o nosso grão de mostarda, né, para poder preencher essas lacunas e deixar os grãos de areia, que são estéreis, né, fertilizados com a nossa compreensão, né, inspirados pelo Espírito Santo. O voto educa. A gente precisa primeiro compreender, né, o que é educar. Né? Educar qualquer pessoa que tenha uma experiência maior do que outra, né, é capaz de educar. Educar não é uma função, uma habilidade restrita aos diplomados e acadêmicos. Não. Educar, você pode educar num ofício, você pode educar numa percepção das coisas, você pode educar num esporte, num lazer, de várias maneiras você pode educar, né? Sempre alguém que tenha mais experiência que o outro, né, pode educar, independente de estar burocraticamente, né, habilitado com o diploma ou não. Por exemplo, uma senhora que saiba fazer crochê pode ensinar crochê para uma outra senhora com a mesma idade dela. Uma criança que saiba fazer crochê pode ensinar crochê para uma senhora. É tudo uma questão de experiência. Quem tem uma experiência anterior pode transmitir essa habilidade, essa experiência para alguém que não teve essa experiência. Educar é simplesmente conduzir uma pessoa, né? E exatamente isso, pegar na mão para atravessar a rua. Educar é isso. Agora, o que a gente vê é que existem várias formas, né, de educar. Mas educar essencialmente é aprovar um comportamento ou reprovar esse comportamento. Então você aplaude o comportamento que você quer que seja repetido e você desaprova, você rejeita o comportamento que você não quer ver repetido. Então você pode educar de várias maneiras. Você pode educar aplaudindo, elogiando, ou você pode educar punindo, né? O sistema prisional é uma maneira de educar, né? Educar pela violência, educar pela punição, né? E você pode punir de maneira bruta, ou você pode punir de maneiras muito sutis, muito sofisticadas. Mas essencialmente, educar é você apoiar um comportamento que você quer ver repetido, reproduzido, né? E você rejeitar o comportamento que você não quer ver repetido ou produzido ou reproduzido. Educar é essencialmente isso. Agora, existe uma tábua de valores. Essa tábua de valores não é educação. Essa tábua de valores é cultura. Então, a cultura é um universo muito mais amplo, né? E quando a gente fala de comportamento, né? Comportamento é transmitir uma tábua de valores. Só que nós vivemos num mundo, né, cada vez mais integrado, com uma sobreposição de valores diferenciados, né? Existe uma sobreposição de cultura. Nós temos vários ambientes diferenciados, vários objetivos a serem alcançados. Então, são várias estradas. Então, você vai educar de que maneira? Qual estrada você quer que predomine?
Porque não se engane, você vai fortalecer uma estrada, mas você não vai abolir as demais. As outras estradas continuarão existindo por força de outras culturas que surgem, né, a partir do amanhã, e culturas que estão aí já há 5.000 anos, né? Só para a gente ter o Egito como ponto zero da nossa explicação, né? Muitas coisas é muito mais anterior do que isso. Então, caminhar até a Terra Prometida é deixar o Egito para trás. Então você não pode carregar o Egito, as pirâmides nas suas costas, né? Então, assim, você vai ficar muito tempo caminhando com pessoas que estão ainda atreladas ao mundo, à percepção egípcia, que uns acreditam que seja superior ao que nós vivemos hoje. Muitos acreditam que a gente perdeu, né, essa questão do Egito, nós regredimos, e aí a gente precisa voltar para o Egito para recuperar o que perdemos, né? Nós estávamos num ponto muito avançado, nos regredimos e precisamos voltar. Isso é uma maneira de compreender as coisas. Então, assim, o que é? Você vai continuar no Egito? Você vai ter nostalgia do Egito? Você vai fazer com que a humanidade volte aos padrões culturais do Egito? Ou você quer uma vida totalmente livre, liberta, né? Você pretende atravessar o Mar Vermelho ou não? Isso é uma questão de educar. Compreende como é que educar? Educar é basicamente você dar um passo, né? No sentido que você deseja. E é exatamente isso, né? Voto quer dizer uma expressão de vontade, uma expressão de desejo. Então, quando você vota, você está indicando que é por esse caminho mesmo que eu quero seguir, né? Então, é um compromisso com o caminho que você está trilhando, né? Você está confiante numa promessa, no final dessa estrada, né? Então, a Terra Prometida está como consequência do seu voto, do seu compromisso, daquilo que você vai aplaudir, né, como liderança. Então, assim, você precisa compreender que você está escolhendo um caminho quando você vota. Você está aplaudindo aquele caminho. Quando não existem caminhos, você vai aplaudir as lideranças que vão abrir essa estrada, né? E o futuro é basicamente isso, né? É uma estrada que está sendo aberta por nós mesmos. Então, você, né, nós todos em conjunto, estamos trabalhando para abrir uma estrada. Essa estrada é para voltar para onde nós não queríamos sair? Ou essa estrada é para ir para um lugar totalmente diferente, né? Agora, a gente precisa compreender que tudo isso é uma alegoria, né? Essa estrada não é uma estrada física, é uma estrada de comportamento, né? É uma estrada de cultura. Quais são os valores que você quer que permaneça, que predomine na sociedade? Então, quando o voto educa, né, a gente está expressando essa vontade. Eu quero que esse comportamento prevaleça. Eu quero que a nossa nação tenha isso como garantia. Eu quero que a nossa nação tenha isso como patrimônio, né? Eu quero que a nossa nação transmita isso para as próximas gerações e para todo mundo, entendeu? É isso, né? Então, a gente tem que, primeiro, ter consciência do que é voto. E depois ter consciência que esse voto educa.
né? E que educação, ela é uma transmissão da experiência. Então você precisa respirar, inspirar, né? Ser sincero consigo mesmo e saber quais valores que você quer que permaneça. Quais valores que sirvam de guia, né, para uma sociedade em que você possa ser mais feliz e proporcionar felicidade para outras pessoas. Então, o voto educa. Educar é essencialmente aplaudir aquilo que você quer que permaneça, né, e rejeitar aquilo que você não quer que permaneça. E nós vivemos uma sobreposição de culturas. Você precisa ter consciência de qual cultura você quer que permaneça. Então o voto educa dessa maneira, tá? Você não precisa ter diploma para educar ninguém, né? A sua experiência é o suficiente, né? Agora a gente precisa entender a diferença entre educação e didática. Didática, né? As pessoas muitas vezes confundem educação com didática, mas a didática, ela é um método que você usa elementos mais simples, mais fáceis, né? E que sirvam de base para aprendizados mais complexos e mais difíceis, né, adiante. Então você começa do mais simples para que a pessoa tenha uma facilidade de compreensão, que ela possa absorver essas informações e que essas informações elas vão ser essenciais, né, para absorver outras informações. Didática é do mais fácil para o mais difícil. Esse é o caminho, tá? Outras coisas que as pessoas confundem também é educação, didática e pedagogia. Pedagogia é a comunicação, é o ambiente que você proporciona para que haja uma interação, né, mais produtiva entre quem está ensinando e quem está aprendendo. Então você tem uma série de recursos, né? O próprio ambiente é uma linguagem. Então a maneira de se relacionar, a maneira de se compreender o funcionamento da percepção das pessoas, isso, né? Isso são elementos da pedagogia. Não tem nada a ver com educar, porque você pode educar através do chicote. A gente vê que isso acontece muito, né? E você pode educar da maneira mais desastrosa possível, né? Até impelindo ao fracasso. Então, a pedagogia, ela vai estar ela vai revelar a espécie de valores, né, que você quer que seja permanecido. Então, o voto educa, né? E através disso você vai ter uma didática, né? Uma didática mais eficiente ou menos eficiente. E você vai ter uma pedagogia mais generosa, né? Ou mais mesquinha. Isso vai depender dos valores que você possui e quer que permaneça. Agora, mais do que tudo isso, né, que é o mais importante desse processo, é que numa eleição, né, você vai delegar poderes. Aí você precisa compreender a natureza do poder. E a gente vai, né, deixar isso para a nossa próxima conversa, né? Então, que tipo de poder você quer que permaneça, né? Qual é a pessoa que demonstra maior habilidade para exercer esse poder? Então, assim, essa fica para a nossa próxima conversa. Cara Skyleteia para todos vocês. E mais uma vez com o Salmo 144. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O voto educa. E através disso a gente pode fazer uma sociedade muito mais feliz para todos.